Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Na aula de hoje, a aula 17, nós vamos tratar da adição ou subtração com números racionais na forma fracionária. É uma aula do ensino fundamental do sexto ano, a componente curricular é matemática, a unidade temática são os números e a habilidade fundamental é resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Então, gente, nesta aula vocês irão aprender a aplicar conhecimentos sobre identificar em uma situação problema a necessidade da adição ou da subtração de frações, calcular a adição e a subtração de frações e analisar a resposta obtida em situações problemas que envolvam números racionais. Então, gente, primeiro, quando nós vamos tratar de números racionais, nós temos que ter em mente que se trata de uma fração. Porque uma fração, o próprio termo já diz, é uma divisão de dois valores, de duas grandezas. É um quociente, ou seja, eu vou ter um número inteiro, né, que é um todo, e eu quero representar uma parte desse todo. A gente pode observar aqui nesse exemplo, ó, que nós temos o todo. Quem que é o todo? O todo é essa esfera aqui, ó, essa circunferência inteira. Tá? Se eu pegar só essa parte amarela, eu vou ter um pedaço de quantos, gente? Eu dividi, é como se aqui fosse uma pizza. Eu dividi essa pizza em 3 pedaços. Então, a parte amarela corresponde a 1/3, não é verdade? Que é um pedaço de 3. Essa parte azul aqui representa também 1/3. E essa parte de verde também vai representar 1/3. Se a gente pega e soma todos esses valores aqui, ó, pega esse pedaço laranja, pega o pedaço azul e pega o pedaço verde, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter a soma de 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Lembrando, ó, que essa partinha aqui, ó, eu dividi uma pizza em 3 pedaços. A parte laranja é 1 de 3 pedaços. A parte azul também é 1 de 3 e a parte verde é 1 de 3. Se eu somar todos eles, ó, eu vou ter o seguinte, como o denominador é comum, professor, o que significa comum? Ele é igual, ó. Aqui eu tenho o número 3 aqui, aqui e aqui. Então, quando ele é comum, ele se repete. Aí a gente efetua a operação do numerador. Como aqui nós temos duas adições, é só somar, ó. 1 mais 1 mais 1 igual a 3. E quando a gente divide 3 por 3, dá 1 inteiro. Então, ó, uma pizza foi dividida em 3 pedaços, sendo que cada pedaço representa 1/3 da pizza inteira. O pedaço laranja, o pedaço azul e o pedaço verde. Então, ó, uma fração ela tem algumas partes. Que partes são essas? Nós temos essa parte aqui de cima. Essa parte de cima é considerada numerador. O numerador, gente, indica o número de partes que se tomam do inteiro. Ou seja, é uma parte de um todo. O todo, vocês podem ver que é o denominador, que é o número 3. Então, quando eu pego uma parte de 3, eu tenho 1/3, sendo que o numerador é essa parte que se toma do inteiro. Então, aqui, ó, nós temos, eu peguei uma pirâmide e dividi em 3 pedaços. Aqui eu tenho um pedaço dentro de 3. Aqui eu também tenho um pedaço dentro de 3. E aqui eu também tenho um pedaço dentro de 3. Então, em todas as frações, sempre quem fica na parte de cima é o numerador. Então, o numerador é esse aqui, ó. Em cada uma delas é quem está na parte de cima. E quem fica na parte de baixo é o denominador. E o denominador, gente, indica o número de partes em que se divide a unidade ou inteiro. Prestem atenção aqui, ó. Esse triângulo inteiro, a gente tem um triângulo inteiro, né? Eu dividi ele em quantos pedaços? Em 3. Então, ó, o inteiro foi dividido em 3 partes. Então, o denominador sempre vai ser 3. Porque é o número total de partes que foi dividido. Porém, só a parte laranja é uma do universo de 3 que eu tenho aqui. Assim como a parte verde também é uma de 3 e a azul é uma de 3. Então, ó, o numerador é sempre uma parte do todo e o 3 aqui vai ser sempre o todo, o valor inteiro. Agora vamos ver os tipos de frações. Gente, nós temos as frações próprias. As frações próprias são aquelas onde, o numerador é menor que o denominador.
Então, essa é a característica de uma fração própria. Por exemplo, 7 sobre 10. O numerador nessa parte de cima aqui o 7 não é menor do que o 10? Então, isso aqui é uma fração própria. Já nas frações impróprias, o numerador é igual ou maior que o denominador. Como vocês podem ver aí, nesse caso aqui, nessa fração imprópria aqui, 5 sobre 5, ela vai resultar no número inteiro, que vai ser o 1, né? Porém, o numerador não é igual ao denominador? Quando o numerador é igual ao denominador, nós temos o que chamamos de fração imprópria. Assim como quando o numerador é maior do que o denominador. O 5 não é maior do que o 4? Então, essa fração é considerada imprópria. Então, a fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria é quando o numerador é igual ou maior que o denominador. E nas frações mistas, nós temos a mistura de número inteiro com número fracionário. Então, quando eu tenho aqui, que número inteiro é esse? É o 1. E qual é o número fracionário? 5 sobre 10. Aí eu vou sempre somar. Isso aqui corresponde a 1. Aí, 5 dividido por 10 dá 0,5. 1 mais 0,5. Então, aqui eu vou ter 1,5. A mesma coisa é aqui. Aqui eu vou ter 5 mais 5 dividido por 10 dá 0,5. Então, 5 mais 0,5 dá 5,5. Então, isso aqui é uma fração mista, quando eu tenho um número inteiro e a outra parte é uma parte fracionária. Gente, agora nós temos o que nós consideramos uma fração equivalente. Toda fração equivalente é aquela que se escreve diferente da fração original, mas representa a mesma quantidade. Vamos supor que aqui eu tenho uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate aqui, ela foi dividida em 2 pedaços. Esse pedaço laranja é um de quantos? De 2, porque essa barra aqui foi dividida em 2 pedaços. Aqui 2 pedaços, aqui 4 pedaços e aqui 6 pedaços, certo? A parte laranja é 1 de 2, parte amarela, tá? Nesse caso aqui, eu quero saber a parte laranja. Na parte laranja, a gente tem o seguinte, aqui nós temos 4 pedaços. Quantos deles são laranjas? 2. Então, nós temos 2 dentro de 4. E nesse outro aqui, nós temos quantas partes verdes? 3. No universo de quantas partes? De 6. Percebam o seguinte aqui, se eu tentar trazer todas essas frações para a forma irredutível, como é que eu faço? Eu vou dividir e deixar ela até no menor valor que seja indivisível. Por exemplo, 2, eu posso dividir por 2. Se eu dividir o numerador por 2, o denominador eu divido também. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E agora aqui eu vou dividir por 3 e aqui embaixo eu também vou dividir por 3. Por quê? Se eu divido o numerador por 3, o denominador também tem que ser dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Gente, o que houve em comum em todas elas? A gente chegou numa fração irredutível. Que fração é essa? 1 sobre 2. Aqui também deu 1 sobre 2 e aqui deu 1 sobre 2. A gente diz que fração equivalente é aquela que ela difere do valor original, só que representa a mesma quantidade. No caso aqui, 1 sobre 2 é igual a quanto? 0,5. Se a gente pega 2 e divide por 4, vai dar 0,5 também. 3 dividido por 6 também vai dar 0,5. E daí sucessivamente. A gente pode fazer também o que nós chamamos de papel inverso. Por exemplo, vamos pegar aí 1 meio. Vamos multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Vamos pegar o 1 e multiplicar por 3. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. E daí sucessivamente. Todas essas frações aqui, gente, que nós estamos representando,
São frações equivalentes. Então, o contexto que eu quero explicar para vocês é que uma fração equivalente é aquela que representa a mesma quantidade, apesar de ser transmitida de forma diferente. Só que, quando a gente transforma ela numa fração irredutível, elas voltam ao que era original, certo? Ou a menor proporção de todas elas, que nesse caso é 1/2, tá? Seguindo, agora nós vamos fazer a comparação de frações. Nós temos uma simbologia. A simbologia é representada de duas maneiras. Com esse símbolo aqui do igual e com esse símbolo do maior que ou menor que. Gente, ó, essa parte aqui, para onde tem a ponta do símbolo, ela significa o lado menor. Sempre que tiver um número desse lado, significa que ele é menor. E sempre que tiver um número voltado para a concavidade, significa que é maior, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o 2. Eu tenho o 2 e o 5. Quem é maior, o 2 ou o 5? O 5. Portanto, a concavidade está voltada para o 5. Então, eu estou dizendo que o 5 é maior que 2. Então, ó, esse símbolo aqui significa maior que e menor que. E esse outro aqui significa igual. Como, por exemplo, 2 e 2. O 2, ele é o quê em relação ao 2? É igual, portanto, o símbolo é igual. E daí sucessivamente. Então, a comparação de frações é sempre relacionada a isso aqui. A simbologia quer dizer isso. Agora, vamos fazer alguma comparação de frações aqui, ó. No caso aqui, gente, ó, primeiro com números inteiros. Lembrando, pessoal, que todo número inteiro é uma fração. É uma fração com denominador 1, porque 12 dividido por 1 é igual a ele mesmo. 5 dividido por 1 é igual a ele mesmo. É 5, tá? Só para deixar claro para vocês. Continuando. Vamos aqui, ó. O 12. O 12 é maior ou menor que o 5? Maior. Então, a simbologia de comparação é essa. O 5, ele é maior, menor ou igual que o 5? Igual. Então, a simbologia é essa. O 2 é maior ou menor que o 6? Menor. Então, a simbologia é essa aqui. O 0,5, ele é menor ou maior que 0,6, gente? Menor, né? Então, ó, 0,6 é maior. A simbologia é essa. O 4/2 é menor ou igual a 3/2? Aí vocês podem comparar da seguinte maneira, ó. A gente tem uma relação que a gente fala o seguinte, ó. A gente multiplica assim, ó. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Quem é maior? É 8, né? Se 8 é maior, significa que esse número aqui, que está com o numerador, né, que foi multiplicado pelo numerador, vai ser maior. Então, ó, 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Vocês viram, ó, como a seta, o numerador, a gente multiplicou, não foi o 4? 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 dá 6. O numerador maior foi esse aqui. Então, esse aqui é o número maior. Sempre tem essa relação, tá? Então, deixa eu apagar aqui para deixar mais claro para vocês. Então, aí nós temos, ó, que esse número aqui, ó, 4/2 é maior do que 3/2. E aqui, gente, ó, 1/2 e 2. Como que a gente faz? A gente sabe que o denominador aqui é 1, né? Então, a gente multiplica 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, dá 4. Quem é o numerador que dá o resultado maior? É o 1 ou é o 2? É o 2, né? Porque o 2, quando eu multipliquei por 2, deu 4. Então, esse número aqui é maior do que 1/2. Então, a gente vem e coloca aqui, ó, que o 1/2 é menor que 2. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa relação. Daqui a pouco a gente volta para ela novamente. Continuando agora, comparação de frações, só frações aqui, ó. Vamos fazer aquela mesma relação de novo aqui, ó. Se eu pegar o 2 e multiplicar pelo 8, como vocês podem ver, ó, 2/8 aqui e 2/8 aqui. Então, aqui já é uma situação de igualdade, porque é a mesma fração em ambos os lados, em ambos os membros. Porque esse lado da igualdade aqui, esse primeiro, é chamado de primeiro membro. E esse outro aqui, do outro lado da igualdade, de segundo membro. Então, a simbologia é igual. Nesse caso aqui, a simbologia vai ser o quê? Ó? A gente pega o 4 e multiplica pelo 5. 4 vezes 5 dá 20. A gente pega o 2 e multiplica pelo 10.
2 vezes 10 dá 20. Como são iguais, o resultado vai ser igual, gente. Então, isso aí é uma igualdade. Então, aí a gente coloca aqui o símbolo do igual. Professor, mas como que eu vou ter certeza disso? É só dividir. Ó, 4 dividido por 10 dá 0,4. 2 dividido por 5 também dá 0,4. É a mesma coisa. Então, agora aqui, 7 sextos e 8 nonos. A gente multiplica aqui, ó, 7 por 9. 7 vezes 9, 63. E 8 vezes 6. 8 vezes 6, gente, vai dar 48. Quem é maior, 63 ou 48? 63. Então, quem é o numerador que multiplicado aqui ó, vai dar 63? É o 7. Então, esse número aqui é maior do que esse. Aí a gente vem, pega a borracha aqui e coloca que esse valor é maior. Então, nesse caso aqui, ó, 7 sobre 6 é maior do que 8 sobre 9. Resumindo, vamos resumir agora o conteúdo, gente. O que é uma fração? Pessoal, uma fração nada mais é, nada menos é, do que uma parte de um todo. Quando eu quero representar um valor de um universo total. Então, ó, uma fração, em linhas gerais, é considerada uma parte de um todo. Toda fração está composta de duas partes. Quais são? Gente, em toda fração, nós estamos relacionando geralmente duas grandezas, duas unidades distintas ou até mesmo iguais. E elas são consideradas de duas maneiras. A gente tem alguns termos atrelados a ela. Eu vou lhes explicar agora. Então, uma fração ela sempre vai ter assim, ó, essa relação aqui, de A para B, onde esse A aqui ele é chamado de numerador ou antecedente. Vai depender da bibliografia que vocês utilizarem, tá? E essa parte B aqui é chamada de denominador ou consequente. Então, essas são as partes de uma fração. Elas sempre são consideradas dessa maneira. É válido ressaltar que B, gente, ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer coisa, um número positivo, um número negativo, um número inteiro, número racional, irracional. Ele só não pode ser negativo. O que indica o numerador e o denominador é exatamente o que eu acabei de comentar ali, ó. Que o numerador, gente, é uma parte de um todo. E o denominador é o próprio todo. Então, ó, sempre que eu quiser relacionar isso aí, eu vou dizer para vocês que o numerador é a parte de um todo. Esse todo é o que nós chamamos de inteiro, tá? E o denominador é o todo, ou o próprio inteiro. Certo? Então, isso que significa o numerador e o denominador. Gente, as frações se classificam em 3 tipos. Quais são? Vou expor aqui para vocês os tipos de frações. Nós temos o que nós chamamos de frações próprias. Nós temos as frações impróprias. E nós temos as frações mistas. O que é que cada uma delas significa? Vamos lá. Gente, as frações próprias são aquelas que... As frações próprias são consideradas aquelas onde o numerador é menor que o denominador. Vamos ver um exemplo aqui. Então, frações próprias, o numerador é menor que o denominador. Ou seja,
5 sobre 10, 2 sobre 5, 3 sobre 6, 8 sobre 10, e daí sucessivamente. As frações impróprias, gente, são aquelas onde o numerador é igual ou maior que o denominador. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Nas impróprias, o numerador é igual ou maior que o denominador. Aí, nesse caso aqui, nós temos outros exemplos. Ó. Aí, aqui pode ser 2 sobre 2, porque eles são iguais. Pode ser 2 sobre 1, aqui é maior. Pode ser 5 sobre 3. Pode ser 4 sobre 1. Pode ser 2 sobre 0. Não, gente, 2 sobre 0 não pode, lembra? Porque nunca o denominador pode ser 0. E pode ser 10 sobre 2. E daí sucessivamente. Já as frações mistas, gente, são aquelas misturas. O próprio termo já diz, mista. Ela é misturada de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Então, as frações mistas são constituídas de parte inteira e fracionária. Então, aí nesse caso, ó, nós temos os exemplos aí. 1 e 1 sobre 2, 5 e 1 sobre 2, 10 e 3 sobre 2, 2 e 1 sobre 3, e daí sucessivamente. Então, essas são os 3 tipos onde as frações se classificam, tá? São as classificações das frações. Gente, quais são as frações equivalentes? Vocês sabem que as frações equivalentes, elas são consideradas números que expressam as mesmas quantidades, porém de formas diferentes. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, vamos pegar o número 1 sobre 5. Se eu quiser descobrir um valor equivalente a ele, é só eu pegar o 1 e tanto o numerador quanto o denominador e multiplicar por um número qualquer. Vamos ver por 2. Tá? 1 vezes 2 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, 2 sobre 10 e 1 sobre 5 são equivalentes. Eles querem dizer o mesmo valor. Assim como, se eu pegar aqui e multiplicar por 2 de novo. Aqui, 2 vezes 2 dá 4 e 10 vezes 4 dá 40. 4 sobre 40 também vai dar o quê, gente? A mesma coisa que 1 sobre 5. Certo? A gente pode fazer aqui, pegar 1 sobre 5 e multiplicar por 5. 1 vezes 5 dá 5, e 5 vezes 5 dá 25. Então, todos esses números aqui, ó, representam o mesmo resultado, certo? Então, isso aí é o que nós consideramos de frações equivalentes. Gente, então, como se comparam duas frações? Para comparar duas frações, a gente utiliza aquela simbologia, que é o da igualdade e do símbolo do maior que ou menor que. Então, nós temos aqui, ó, o símbolo da igualdade e o símbolo do maior que ou menor que. Nesse caso aqui, gente, nós temos aqui, ó, por exemplo, o 2, 2 sobre 3 e 2 sobre 3. Os números aqui não são iguais? São. Se são iguais, a gente utiliza o símbolo do igual. Agora aqui, ó, 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Quem é maior? Vamos tirar esse símbolo do igual, porque não quer dizer isso não, tá? Quem é maior, 1 sobre 2 ou 1 sobre 3? Hein, gente? Quem é maior? Ó, 1 sobre 2 dá quanto? Dá 0,5. E 1 sobre 3 dá 0,33. Então, o maior é o 1 sobre 2. A mesma coisa acontece aqui, se eu pegar aqui, ó, 2 sobre 4 e
3 sobre 4. Gente, quem é maior, o 2 sobre 4 ou o 3 sobre 4? Aí a gente olha para cá, ó. 2 sobre 4 vai ser a mesma coisa que 0,5. E 3 sobre 4 vai ser mais do que 0,5. Então, esse aqui, ó, é maior, tá? E daí sucessivamente. A gente pode fazer aquela relação que a gente sempre tem o costume de fazer, né? Que é só pegar a ponta e multiplicar pelo numerador. Aquele onde tiver o resultado maior, ele é maior do que o outro. Então, a gente compara frações dessa maneira, utilizando esses dois símbolos aqui, tá? Gente, agora vamos ver a adição e a subtração com números na forma decimal. Vamos acompanhar a seguinte situação, ó. Pedro tem um rolo de barbante com 10 metros de comprimento. Desse rolo, ele cortou 3 pedaços com comprimentos diferentes. 1,25 metro é o primeiro pedaço. Então, ó, o primeiro tem 1,25. O segundo pedaço tem 3,14. E o terceiro pedaço tem 0,82. Quantos metros de barbante ainda restam no rolo? Gente, para resolver essa questão, é só a gente primeiro somar todos os metros que foram cortados, tá? Para isso, a gente tem sempre que levar em consideração que nós temos que deixar tudo na mesma casa, ó. Nesse caso aqui, ó, unidade embaixo de unidade, ó, vírgula embaixo de vírgula. Aqui, ó, todo número antes da vírgula está um embaixo do outro. E todo número após a vírgula também está um abaixo do outro. Então, aí está correto, é só efetuar a operação. Ó, 5 mais 4 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 1 vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 8, 12. 2 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, aqui tem 5. E aqui, ó, a vírgula fica embaixo de vírgula. Então, ó, desse rolo, esses 3 pedaços cortados mediram 5,21. Porém, ele tem um rolo de barbante com 10 metros. 10 metros o rolo de barbante. E ele tirou 5,21. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula, 5,21. Agora a gente subtrai. Quanto que a gente vai ter de resultado aí? Vamos calcular. 0 é menor do que 1. Se é menor do que 1, a gente pega emprestado. Então, aqui fica 10. 10 menos 1 dá 9. Se eu peguei 1 emprestado daqui, aqui que estava certo que era 10, ficou 9. 9 menos 2 dá 7. Aí aqui agora, ó, como eu peguei emprestado, aqui ficou 0 e aqui ficou 10. Perdão, mas eu peguei emprestado também. Se eu peguei emprestado, aqui ficou 9. 9 menos 5 dá 4. Então, o resultado, gente, é 4,79. Professor, como que eu sei se isso aí está certo? A gente pega esse 4,79, que foi o nosso resultado, e soma do número que a gente subtraiu, que foi 5,21. Se isso aí der 10, então isso vai estar certo. Então, 9 mais 1, 10. 0 vai 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 2, 10. 0 vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. Então, gente, está corretíssimo. A resposta certa é 4,79 metros. Foi o que restou desse rolo de barbante. Então, aqui nós, em uma questão só, em uma situação problema, nós envolvemos a adição e a subtração de valores fracionários. Nesse caso aqui, os números na forma decimal. Gente, agora nós vamos ver uma adição e subtração com número na forma decimal, onde os denominadores são iguais, ó, tá? Agora esse aqui é número na forma fracionária. Então, ó, no primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de uma parede e, no segundo dia, pintou 3/8 da mesma parede. Avalie se o que ele fala é correto. O que ele falou? Nesses 2 dias, pintei a metade da parede. Será, gente, que ele pintou a metade da parede? Vamos ver primeiro. Ó, no primeiro dia, ele pintou 1/8 da parede. Pintou 1/8. No segundo dia, ele disse que pintou 3/8, certo? Então, juntando o primeiro dia com o segundo dia, ele pintou quantos oitavos? Gente, como os denominadores são iguais, ele permanece. A gente só efetua a operação dos numeradores, que é o numerador, é a parte de cima da fração. 1 mais 3 dá 4. Certo? Então, deu 4 sobre 8.
Aí ele diz que nesses 2 dias pintou a metade da parede. Gente, ele acertou? 4 é a metade de 8? É, pessoal. Então a resposta está correta. Professor, mas como que eu sei que 4 é a metade de 8? Se eu pegar 8 e tirar 4, vai sobrar quanto? 4. Se eu pegar 4 e somar 4, dá quanto? 8. Então 4 é a metade de 8. E também, se eu dividir 4 por 8, eu vou obter 0,5. 0,5 é a metade de 1, ou seja, é 50%. Então, sim, Arnaldo pintou a metade da parede nesses 2 dias aí. Então, a resposta desse exemplo, gente, é esse aqui. Bom, pessoal, nesse caso aqui, agora nós temos uma situação de denominadores diferentes. Também trata da adição do conteúdo de adição e subtração com números na forma decimal. Lembrando que esse título aqui, que está aqui, representa o título da aula, tá? Então, agora vamos ver com os denominadores diferentes. A fração do percurso percorrido por um kart em 2 momentos diferentes de uma prova de 1.500 metros é constituída conforme a figura abaixo. Lembrando que esse aqui é o ponto C, tá? Qual a fração do percurso que representa a distância percorrida pelo kart no ponto C? Gente, se o kart partiu do ponto A e o ponto C dele é aqui, nesse exemplo, então ele pede qual a fração do percurso que representa a distância percorrida nesse ponto. Nesse ponto ele percorreu 1/4 da distância. Então, é 1/4 de 1.500. Então, gente, aí é só você pegar e multiplicar 1 vezes 1.500 e 4 vezes 1 e descobrir esse valor em metro. Mas em fração é 1/4, tá? Se eu pedisse em metros, é só multiplicar. 1 vezes 1.500 dá 1.500 e 4 vezes 1 dá 4. Aí era só dividir 1.500 por 4, que aí você acharia o valor em metro, tá? Então, é 1/4 a fração do percurso. Aí, nesse caso, é 1/4 de 1.500. Qual a fração do percurso que falta para ele terminar a prova? Gente, se ele percorreu 1/4, e a gente sabe que o todo, aqui, no final da coisa, ele tem que andar 4/4, que vai ser a corrida inteira, então é só pegar 4/4 menos 1/4 e ver quanto que deu. Como os denominadores aqui, nesse caso agora, são iguais, 4 e 4, ele permanece igual. Aí 4 menos 1 dá 3. Então, ainda falta, para ele chegar no final, 3/4. Para esse piloto aqui, tá? Esse piloto aqui. Já esse outro piloto aqui, nesse segundo caso, para ele falta quanto? Vamos calcular aqui. Para ele falta, se ele andou 3/5, a gente sabe que no total aqui vai ser 5 sobre 5. Então, 5 sobre 5 menos o que ele já andou, que é 3/5, vai ser igual, o denominador é igual, é 5, então 5 menos 3 dá 2. Então, 2/5. Certo. Aí, agora, qual a distância que separa os 2 pilotos? Então, gente, aqui é 1.500 metros, ele andou 3/5. Aqui é também 1.500 metros, só que ele andou 1/4. É só você tirar a diferença de 3/5 para 1/4. Sendo que a distância aqui no total é a mesma, então a gente vai ter o seguinte, 3/5 menos 1/4. Então, a gente vai ter o quê? Vamos tirar o MMC. A gente chama de MMC o seguinte, a gente coloca os denominadores aqui, o 4 e o 5. Aí a gente divide até chegar na fração unitária. 4 dividido por 4 dá 1, e o 5 não divide por 4. 5 dividido por 5 dá 1, e aqui já estava 1. Então, chegamos na fração unitária. Agora é só multiplicar. 5 vezes 4, que dá 20. Então, o denominador aqui vai ser 20. Aí, a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Como aqui é menos, aqui fica menos. 12 menos 5 dá 7. 7 sobre 20. Então, gente, a distância de um para o outro é 7/20. Então, essa é a distância que separa os 2 pilotos, independente se é para mais ou é para menos. Mas a distância em fração é essa. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A próxima aula vai ser a interatividade sobre esse conteúdo e eu aguardo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.